eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Paulista, Unip, aqui em Brasília, no Distrito Federal. É com muito prazer que eu venho aqui apresentar para vocês uma das tarefas atribuídas neste último semestre do ano de 2021. Com muito orgulho também, e até um pouco emocionada, porque essa etapa final de um processo, de um sonho, o tão sonhado diploma. Passamos por inúmeros problemas em volta depois dessa pandemia, a incerteza de se volta à aula, não volta à aula, como que faz, um processo de aprendizado em educação à distância, adaptações, mas graças a Deus vencemos, estamos aqui, estamos vivos, né? Então temos que agradecer primeiramente a isso, agradeço pela minha vida, agradeço pela vida dos meus colegas, dos nossos professores, enfim, estamos aqui bem. Então, com essa incumbência, eu espero trazer para vocês um passo a passo de uma resolução importante. Eu espero ser objetiva. Objetiva talvez eu não serei, porque eu vou querer explicar passo a passo aqui toda a resolução, mas eu espero ser clara, que o entendimento realmente que eu quero passar chegue, que seja captado por todos vocês que estão assistindo ao vídeo. Eu não posso deixar de informar, de citar e de agradecer ao meu grupo, eu não estou nessa sozinha. Esse grupo que já me acompanha desde o início do curso de licenciatura. Nós somos um grupo formado por 5 pessoas. Eu vou deixar aqui registrado o nome de todos eles e, em forma de agradecimento, eu vou tentar dar o máximo de mim aqui nessa apresentação, tá, galera? Então, vamos lá, um agradecimento especial ao Abraão Bastos, ao Adilson Roberto, Vinícius César e William Lima, são os integrantes do grupo, assim como eu, Márcia Sabino. Eles ficaram na parte de fazer a resolução escrita, de fazer as pesquisas, enfim, de trazer a parte escrita e histórica do contexto, né, de Bhaskara em si, para apresentar para os demais. Vamos lá? Eu tenho hoje como objetivo apresentar para vocês uma questão do ENAD. Nós escolhemos o ENAD do ano de 2014 e essa resolução é a questão de número 26. Ela tem uma leve introdução, uma simples introdução sobre Bhaskara II. Então, por aí vocês já deduzem que essa resolução traz a fórmula de Bhaskara, ou a tão chamada fórmula quadrada, também conhecida por muitos aí. Eu espero ser objetiva. Vamos lá, galera. Eu vou fazer uma leitura e só para deixar informado de que eu já deixei algumas partes escritas, não a parte da resolução, mas os textos, o que eu achava interessante, até algumas fórmulas, porque como a forma mais fácil que eu achei de apresentar esse trabalho foi utilizando o Word, eu preferi já adiantar esse processo para que o vídeo não ficasse tão extenso mais do que já vai ficar. Mas vamos lá. Vou fazer a leitura inicial. Questão ENAD 2014, questão de número 26. No século XII surgiu na Índia um matemático conhecido historicamente como Bhaskara II. Esse matemático fez grandes avanços para a resolução da equação quadrática. Bhaskara II dedicou-se a estudar a astronomia e matemática e escreveu obras sobre aritmética e resolveu equações do tipo ax² mais bx igual a c, utilizando o método de completar quadrados. Atribui-se a ele o seguinte problema: a oitava parte de um bando de macacos elevada ao quadrado brinca em um bosque. Além disso, 12 macacos podem ser vistos sobre uma colina. Qual o total de macacos? Com base nessas informações, assinale a alternativa correta que represente um valor possível para o total de macacos no problema de Bhaskara II. Aí vem aqui as nossas alternativas como resposta, né? O total de macacos. Letra A, 16 macacos. Letra B, 18 macacos. Letra C, 20 macacos. Letra D, 76 macacos. Ou a letra E, 96 macacos. Galera, o que eu fiz aqui? Existe uma necessidade de interpretação e em cima dessa interpretação do que o problema pede, a gente comece a transcrever isso em escrita matemática. Então, eu dividi esse processo em uma primeira etapa, tá? Primeiramente, diluindo ou destrinchando, como melhor achar a informação, o que o problema me pede. Eu primeiro
entendo que eu preciso descobrir o total de macacos que está no bosque, só que existem informações para que eu chegue nesse total, né? Essa primeira parte, ela me informa que a oitava parte, né, olha aqui, ó, a oitava parte de um bando de macacos elevada ao quadrado brincam em um bosque. Eu preciso transcrever de uma forma matemática o que isso me representa. Eu usei aqui a letra M para representar a minha incógnita, tá, galera? E ficou escrito da seguinte forma: a oitava parte de um bando. Eu tenho uma incógnita sobre 8, então M sobre 8 elevado ao quadrado. A segunda informação me diz que eu também tenho neste problema 12 macacos que podem ser vistos sobre a colina. Então, aqui mais abaixo eu deixei escrito o que eu interpretei e o que eu passei para a matemática, né? Em relação ao problema. Coloquei aqui a informação do M, que eu utilizei como a minha incógnita. Isso vocês podem colocar qualquer letra que vocês acharem interessante. Eu coloquei M para poder deixar mais fácil em relação ao problema, que tem a introdução aí dos macacos. E eu coloquei a seguinte informação: M, ele é o total de macacos que o problema está me solicitando, igual a oitava parte de um bando de macacos elevado ao quadrado, mais 12, que são os 12 macacos que podem ser vistos sobre a colina. Tendo isso, eu começo a ver também que eu preciso resolver alguma coisinha aqui, ó. Isso aqui elevado ao quadrado, eu preciso tirar dos parênteses para que eu possa evoluir e achar a minha equação. Então, vamos lá? M elevado ao quadrado, né, indo por partes, nada mais é do que M vezes M. Por ser uma incógnita, ele vai repetir, porque eu não sei esse número M vezes M. Ele vai continuar aqui como M ao quadrado. Na parte de baixo, eu tenho aqui o 8, que elevado ao quadrado vai ficar 8 vezes 8, que vai dar o meu 64, e aqui eu vou repetir os 12 macacos que são vistos sobre a colina. Galera, beleza, eu encontrei aqui uma forma, só que eu vejo e percebo que isto está de uma forma sobre frações. E existe, então, uma necessidade de tirar estas frações e transformá-las em uma equação. E para que isso aconteça, eu preciso utilizar o MMC. Antes de eu entrar na explicação do MMC, que eu fiz questão de deixar isso aqui registrado, só como um lembrete, vai ser uma coisa bem sucinta, eu vou transcrever para vocês a minha visão de fração deste problema aqui, tá? Esse M aqui, em forma de fração, nada mais é do que M dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Por isso que ele aparece aqui como M. Aqui eu vou repetir o M elevado ao quadrado, que é o que a gente vê aqui. Vou repetir o meu 64. Aqui eu tenho o 12. E transformando em forma de fração para que vocês entendam, é 1. 12 dividido por 1 é ele mesmo, o próprio 12. Então, em forma de fração, eu tenho esta informação aqui, ó. Para tirar o MMC, eu preciso tirar o MMC do 1 e do 64, porque eu preciso que eles sejam denominadores iguais para que eu possa fazer a resolução. Então, esse meu x aqui vai se transformar em 1, só a base de informação y igual a 64. E eu vou atrás do meu mínimo múltiplo comum aqui entre 1 e 64. Eu já vou deixar essa partezinha aqui embaixo. Deixa eu voltar. Tirar isso aqui. Deixa eu deixar aqui pronto, que aí quando eu voltar, a gente faz tudo certinho. Vamos lá, galera. Essa segunda etapa da minha resolução, eu fiz questão, como eu estava dizendo, em transparecer essa evolução do MMC, tá? Porque eu acho importante, para quem não lembra, relembrar, porque é um processo todo de atualização. Então, vamos lá. Segunda etapa da minha resolução. Para resolvermos essa etapa, precisamos tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Bacana. O que eu tenho aqui como MMC? Lembrando, o MMC é uma operação usada para encontrarmos o menor número positivo excluindo zero, que é múltiplo comum entre todos os números dados. Neste caso acima, como nós temos uma operação envolvendo frações com denominadores diferentes, nós iremos utilizá-lo para podermos encontrar um denominador comum durante o processo e assim desenvolvermos, tá certo? Aqui eu já deixei praticamente pronto, mas eu vou fazer esse passo a passo da resolução com vocês.
O 1, galera, se eu for usar aqui como divisor, quem é o número que vai dividir 1 e 64 aqui por igual? Se eu utilizar o 1, vamos ser coerentes que eu vou ficar na mesma, né? Eu não vou sair do lugar. Então, o meu próximo número que divide 1 e 64, na verdade, só vai dividir o 64. O 1, ele não vai precisar de divisão, porque ele já está ali da forma como eu quero. Então, entre 1 e 64, eu vou ter o número 2, que vai dividir apenas o 64. Eu vou repetir o 1 aqui. 64 dividido por 2, eu vou ter o número 32, que vai precisar de uma nova divisão, novamente o número 2. Logo, eu terei o 32 dividido por 2, que vai dar o 16, que novamente será dividido por 2, porque eu estou indo numa sequência, vai ter o 16 dividido por 2, eu vou ter aqui o número 8, um pouquinho chato, mas novamente dividido por 2, eu vou ter o número 4, que novamente será dividido por 2. Perdão, eu escrevi errado aqui. Desculpem. E aqui eu vou ter o 1 e o 2 e a minha última divisão, porque eu quero chegar em 1 e 1, né? O 2 dividido por 2 novamente. Cheguei no final. Maravilha. E aí, galera, quantas vezes eu repeti o número 2 para dividir aí o 64? Ele foi repetido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para cima o que está escrito para mim, ó, que eu já tinha deixado pronto. O meu MMC entre 1 e 64 é igual a 2 elevado a sexta. Ó, ele repetiu aqui 3, 4, 5, 6, 6 vezes, que nada mais é que o próprio 64. Isso aqui estava um pouco lógico de perceber, mas eu fiz questão de demonstrar, até para que as pessoas que estão assistindo ao vídeo que não lembrem do processo, tragam isso para a memória, tá? Então, eu vou subir aqui novamente na partezinha onde eu coloquei o meu ponto de interrogação e vou colocar o resultado 64. O meu MMC de 1,64, ele é igual a 64. Não sei se vocês se recordam, mas para que eu possa tirar isso aqui de fração, tendo achado o meu mínimo múltiplo comum, eu pego esse resultado, divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima, vocês lembram? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui virar o que a gente realmente precisa, né? 64 dividido por 1, eu vou ter aqui 64, certo? 64 dividido por 1, 64. Vezes m, eu vou ter 64m. Isso igual. Aí, eu vou ter aqui novamente o 64, que vai dividir 64. Vai dar 1 vezes m ao quadrado. Então, aqui eu já sei que eu tenho... Opa, faltou o m aqui, desculpa. Pronto. Aqui eu sei que eu tenho o m ao quadrado. Mais essa segunda parte... 64 dividido por 1 é 64, vezes 12, 768. Prontinho. Eu comecei a ver a luz no fim do túnel aqui nessa resolução, né? Só que esse carinha aqui, para ele ser transformado em equação, ele não pode ficar isolado, ele tem que passar para a minha direita. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá para a minha terceira e última etapa da resolução do nosso probleminha. Vamos lá. Terceira etapa da resolução. Ao encontrarmos 64m igual a m ao quadrado mais 768, nós iremos deixar todos do mesmo lado, transformando assim em uma equação do segundo grau. Aí, eu coloquei entre parênteses que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais e a diferente de zero. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro, ó, galera? Se eu tenho que passar ele para lá, em uma ordem, respeitando os fatores, primeiramente eu vou colocar o m ao quadrado aqui. Esse 64 aqui, que eu vou passar para cá, ele vai vir negativo, menos 64m, e eu vou aplicar o mais 768. Pedindo o que a informação me diz, que a equação do segundo grau é composta de f de x, isso aqui igual a zero, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, eu entendo que o meu a, ele está aqui, ó.
E aqui vocês enxergam que tem um número 1 aqui na frente, né? Porque 1 vezes m é m ao quadrado, não é isso? 1 vezes m ao quadrado é m ao quadrado. Então, o meu A aqui é o número 1. O meu B, ele está aqui, ó, menos 64. E o meu C, 768. Bacana descobrir o que eu precisava descobrir, e a partir daí, para resolvermos esta equação, iremos usar a tão conhecida fórmula de Bhaskara ou a fórmula quadrática. Eu já deixei ela aqui escrita e eu só vou fazer algumas alterações para a nossa evolução da resolução em questão, tá? A fórmula em si, ela é composta por x igual menos b mais ou menos raiz quadrada, mais ou menos raiz de b ao quadrado, perdão, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Como eu já achei o meu a, o meu b e o meu c, eu vou fazer aqui as alterações nos locais necessários. Esse meu x aqui eu já vou tirar e vou colocar o meu m, que foi a letra que nós resolvemos colocar para as nossas incógnitas. O meu B aqui, ele é menos B, certo? Como eu tenho um B negativo, esse meu número negativo, ele vai entrar para o meu parênteses para respeitar a regra de sinais. E depois, no processo, vocês vão entender. Mais ou menos raiz de B ao quadrado. Então, esse B eu vou repetir novamente com menos 64 dentro do meu parênteses. Menos 4 vezes A. O A é 1 e o C é o 768, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tiro esse A e coloco o 1. Em cima do que me pede dentro da nossa fórmula de Bhaskara e da nossa fórmula quadrática ou fórmula quadrática, eu fiz as alterações entre A, B e C e cheguei nesta fórmula. M igual a menos, entre parênteses, menos 64, mais ou menos raiz quadrada de... mais ou menos a raiz de menos 64 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 768, tudo isso dividido por 2 sobre 1. Em resumo, galerinha, deixa eu repetir isso aqui novamente. Eu vou fazer agora essa continha aqui, ó, e eu sei que menos com menos em relação à regra de sinais, eu vou ter o 64, eu vou tirar isso aqui do parênteses, certo? Opa. Pronto. Eu vou tirar isso aqui do parênteses, vai ficar o 64 positivo. Aqui, menos 64 elevado ao quadrado, eu tenho menos 64 vezes menos 64, 4.096. Aqui, menos 4 vezes 1 vezes 768, eu já fiz as contas, isso vai dar 3.072. 4.096 menos 3.072. Aqui, 2 vezes 1, 2. Pronto. Eu vou repetir novamente esse passo para a gente deixar tudo prontinho. Aqui, né, só pra gente resolver essa parte, 4.000 dentro da minha raiz, eu tenho 4.096 menos 3.072, que vai dar 1.000, vai dar 1.024. Vamos conferir se é isso, que deu um bug no sistema. Ter certeza, né? Pra gente chegar numa resolução correta. Então, eu tenho lá 4.096 menos 3.072, que é igual a 1.024, certinho. Tá chegando essa parte final aqui. Eu tenho mais ou menos uma visão, então, eu tenho 64 mais ou menos a raiz quadrada de 1.024 dividido por 2. Aqui,
eu sei que raiz quadrada de 1.024 eu vou tirar dessa raiz, vai ficar 32. Chegamos numa etapa importante. O meu m é igual a 64 mais ou menos 32 dividido por 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho duas raízes, eu preciso calcular essas duas raízes. Então, uma vai ser com mais e outra com menos. Uma eu vou somar 64 mais 32, a outra eu vou subtrair 64 menos 32. Então, aqui eu vou chamar o próximo passo de M1 e M2, tá? É raiz 1, raiz 2. Então, deixa eu trazer aqui a evolução que eu tinha feito aqui embaixo. Deixa eu só puxar. Não é isso aqui, que aqui nós já fizemos. Peraí, só um pouquinho. Delete. Ela tá bem aqui embaixo. Opa. Acho que eu fiz bobagem, né, galera? Aqui. Tá, aqui tá certinho. Então, bora lá. O que isso aqui quer dizer? Eu entrando com a minha primeira raiz. A minha primeira raiz, ela tem o mesmo contexto, né? É o menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Só que aqui eu já sei que aqui é 64 e que essa raiz aqui é 32. Eu já tenho a resposta. E aqui eu também sei que é o 2. Então, a minha primeira raiz aqui, como resolução, ela vai ficar assim, ó. 64 mais 32 vai dar 96. Eu só vou inserir isso aqui da forma bonitinha aqui no meu... Aqui... Foi. 64 mais 32 vai dar 96, certo? Dividido por 2. E aqui, a minha resposta é 48. A minha primeira raiz deu alguma resolução que o texto pede, que o problema pede? Número 48? Eu acho que não, mas vamos dar uma olhada lá, só para ter certeza. Aqui, ó. 48 não aparece nas minhas opções, né? Então, essa minha primeira raiz não é a resposta. Vamos ver se a gente acha a resposta fazendo o cálculo da segunda raiz aqui. Então, vamos lá, já fiz esse processo. Agora, eu quero puxar a minha segunda raiz. Opa! Tá aqui embaixo. Então, vamos lá. Voltando no mesmo contexto, né, que nós já tínhamos feito, isso aqui eu vou substituir por 64, aquele mais ou menos aqui eu vou colocar menos. A raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a gente já achou que é 32, aqui 2 vezes 1 eu sei que é 2. Logo, em resolução, eu tenho 64 menos 32. Vamos fazer bonitinho, para ficar tudo passo a passo. Aqui. 64 dividido por 32. Perdão, 64 menos 32 é 32, dividido por 2. Isso aqui vai dar 16. Eu acho que eu vi 16 lá em cima, né? Será que a gente encontrou a resposta? Então, vamos lá. A minha segunda raiz... Utilizando as informações encontradas com fórmula de Bhaskara, me diz que o total de número de macacos encontrado no bosque são 16 macacos. Isso me dá a resposta da letra A. Olha aqui, galera. Gente, eu espero que eu tenha sido objetiva. Objetiva eu sei que eu não fui, eu vou refazer essa informação. Eu espero que eu tenha sido clara. Apesar de ter feito passo a passo, eu achei importante, né, para que pudesse ter uma ênfase maior na captação das informações. Desejo a todos vocês um final de ano maravilhoso, cheio de muita paz, muita saúde e prosperidade a todos. E até o ano de 2022, galera. Um beijão para todos.